versículo 6. Quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Efésios 5, versículo 5 e versículo 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus por esta palavra do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Por que não dizer a todas as igrejas na face da terra? Muita gente acha que somos nós, pastores, que fazemos as regras para entrar no céu. Não somos. Nenhum pastor, por mais hábil que seja, por mais inteligente que seja, tem autoridade para estabelecer as regras para entrar no céu. E aí você me pergunta, mas pastor Daniel, quem estabelece, quem faz as regras para entrar no céu? O próprio Deus faz, através da palavra. Ou seja, se você quer entrar no céu, se eu quero entrar no céu, eu preciso olhar com atenção o que me ensina a palavra. E se meu alvo, como foi cantado aqui, é o céu, eu preciso me enquadrar dentro da palavra de Deus. É verdade que quando chegamos na igreja, vimos a Cristo, nós chegamos sujos, cheios de pecado, cheios de vícios, cheios de coisas erradas na vida, e nos apresentamos ao Senhor dessa forma. E aí então começa todo um processo de limpeza, de lavagem espiritual que Deus faz na vida de cada uma pessoa que vem a Cristo. E Paulo diz aqui o seguinte: porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo sabia, bem como os efésios, com certeza absoluta, que todos os indivíduos, quer dentro da igreja, quer fora dela, sendo imorais, impuro ou avarento, amando as coisas do mundo mais do que a Deus, estava fora do reino de Cristo. Tem gente que brinca de ser crente, acha que não precisa ter nenhum cuidado com a vida espiritual. Há quem diga que Deus é amor, aceita todo mundo de qualquer jeito. Se fosse um homem que fizesse as regras, até poderia ser. Mas Deus não habita com a impiedade. Deus não habita com a iniquidade. Quando eu vejo um crente sentindo a presença do Espírito Santo, quando eu vejo um crente sentindo a presença de Deus, eu sei que aquele crente está pagando um preço de alguma coisa ele está sacrificando para que ele tenha maior intimidade com Deus. Como aquele que eu vejo que não sente nada, não tem prazer de dar glória a Deus, não consegue nem ofertar na casa de Deus. Vejo que ele está bem distante de Deus. Agora, entenda o seguinte: e muitas dessas vezes estão dentro da
tempo. Meu Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja com um corpo, mas o seu coração está fora da igreja. Às vezes está até arrolado no rol de membro da igreja, mas não tem intimidade nenhuma com Deus. Não consegue orar, não consegue sentir a presença de Deus. Pastor, mas eu posso estar num problema, com dificuldade, evidentemente. O que eu devo fazer? Eu digo, você tem que começar a se enquadrar. Você tem que começar a rogar a misericórdia de Deus sobre sua vida. Tem que começar a chorar aos pés do Senhor. Tem que começar a dizer a Deus: eu não quero viver uma intimidade contigo de aparência. Como alguns casamentos fracassados, que às vezes o esposo e a esposa aparentemente estão muito bem para quem passa de fora, mas dentro de casa não se combinam, não podem olhar um para o outro. Qualquer coisa que é falada irrita um ao outro, mas quando alguém passa, eles estão dando aquele sorriso amarelo falsificado. No que diz respeito à vida espiritual, tem muita gente que você olha para a aparência dele ou dela e está bem. Está bem espiritual, está até bonitinho, mas será que está mesmo? A vida espiritual não consiste em aparência, meu irmão, minha irmã. Consiste na nossa fé e na nossa experiência que nós temos com Deus no dia a dia. Consiste de nós sermos crentes, não só na hora das coisas boas, mas na hora da luta, que é muito difícil estarmos adorando, exaltando e glorificando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Chega perto do crente que chora, que se alegra em Deus, vai ver quantas lutas ele enfrentou, vai ver quantas dificuldades, e o inimigo muitas das vezes chegou até a comemorar antecipadamente, dizendo: agora ela vai sair, agora ele não vai aguentar. Mas o tempo passou e aquele crente continua adorando, continua servindo a Deus, porque ele sabe que não tem nada mais importante na vida do que a intimidade com o Senhor. Ele sabe disso. Nós não podemos, presta atenção, nós não podemos achar que nós podemos servir a Deus de qualquer jeito, porque não podemos. Nós temos que ser crentes de verdade. Não é fácil não, mas precisamos. E o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Paulo sabia que alguns falsos mestres diriam aos efésios que não precisavam temer a ira de Deus contra eles por causa de sua imoralidade. Por isso ele admoesta: ninguém vos engane. Fica claro aqui que alguém pode ser enganado a ponto de crer que pessoas imorais e impuras têm herança no reino de Cristo. Alguém pode ser enganado. Tem gente que acha que pode. Não, não posso. Não. Deus só quer o coração. O corpo pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Eu gostaria de saber em que Bíblia essas criaturas viram isso. Porque Deus não tem intimidade com as coisas impuras. E Paulo continua dizendo no versículo 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aleluia! Aquele que é
condenar as obras das trevas. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. E muita gente aí que se acomoda com as obras das trevas, acha até bonito, né? Mas não é essa a posição de quem é leal a Cristo. Quem é leal a Cristo condena as obras das trevas. Tem que condenar. Glória a Deus. A imoralidade deve sempre estar pronto a desmascarar, repreender e denunciar o mal em todas as suas formas, bradar sinceramente contra a iniquidade e odiar o pecado. Essa é a nossa posição como crente. Temos que estar contra, não achar bonito. O mundo tenta nos empurrar de goela abaixo o pecado, dizendo que nós estamos globalizados, estamos atualizados e aquela coisa toda. Nós não temos nada como pecado. Não adianta tentar empurrar isso pela garganta da igreja, que não entra. A igreja rejeita tudo que é imoral, tudo que é condenável pela palavra de Deus. Quem é leal a Cristo rejeita. Tem a sua identidade espiritual, meu irmão. Tem. Viva realmente como um verdadeiro cristão. Glória a Deus. Paulo continua ainda no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a palavra. Enchei-vos do Espírito. Imperativo passivo presente tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. Glória a Deus. Você não pode se encher do Espírito só essa semana e depois esquecer, não. Glória a Deus. Você tem que ter uma busca constante. Você tem que estar sempre buscando o Senhor. Você tem que estar sempre orando. Meus irmãos, não tenham vergonha de, nas suas orações, quando estiver dobrado o seu joelho, dizer ao Senhor: me encha todos os dias do teu Espírito. Não tenha vergonha disso, não. Fale assim com Deus todo dia. Porque nós precisamos de uma porção espiritual diária, para que nós possamos ser mais crente hoje do que fomos ontem. O que Deus fez ontem na minha vida e na sua vida está feito, mas precisa continuar fazendo, precisa continuar acontecendo. Glória a Deus. Para que isso seja dessa forma, eu preciso me dedicar mais, eu preciso buscar mais. Cheios do Espírito. É o que nós precisamos nos nossos dias. O que faz um crente a se associar às obras das trevas, a não ter força para condenar o pecado, é quando ele não está cheio do Espírito. Quando o crente é cheio do Espírito Santo, nem precisa falar com ele, ele condena. O que está dentro dele não vai concordar com as coisas contrárias à vontade de Deus. Não vai. Por isso, a necessidade de enchermos o Espírito. Se queremos ser bons crentes, se queremos sentir realmente Deus na nossa vida, se queremos ter força contra o pecado, sermos a voz de Deus na terra, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E você não vai ser cheio do Espírito Santo participando das coisas do mundo. Sabe como se enche o Espírito Santo? Vindo para as orações.
lendo a palavra de Deus, meditando nas coisas espirituais, se projetando na obra de Deus. É assim que se enche do Espírito Santo. E o contrário disso, se esvazia. Só quer ficar na internet, só quer ficar vendo filme, só quer lazer e prazer. Nunca vai se encher do Espírito Santo. Vem à igreja quando der para vir, chega tarde e fica doido que o culto termine logo, porque não aguenta ficar na igreja. Enquanto deveria ter prazer de estar na casa do Senhor. Muitas das vezes nós não percebemos isso, mas às vezes somos vazios. Nós que pregamos a palavra, entendemos perfeitamente isso. Para que possamos ser boca de Deus, para falar para o povo de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É verdade. Precisamos. Não é fácil, não. Eu não sou pregador itinerante. O pregador itinerante vive por aí agora repetindo mensagem. Ah, a mensagem é boa, deu certo. Ele prega aqui a mesma mensagem, aí prega lá no céu a mesma mensagem e vai por aí fora. Mas eu quero ver durante a semana sustentar a igreja na palavra. No domingo sempre tem algo de Deus para falar para a igreja do Senhor. O homem natural não tem, mas se ele for cheio do Espírito Santo, Deus dá a ele. É por isso que quando eu abro a boca, você sente a presença do Espírito de Deus, porque ele me dá para te entregar. E por que ele quer te entregar? Que é para você ser cheio do Espírito Santo. Para você ter força para vencer as dificuldades e os obstáculos que vêm contra nós. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele se submete à palavra de Deus. Ele entende que ele precisa obedecer à palavra de Deus. Ele sabe. Ele não entra no momento de oração como alguém estranho à presença de Deus. Olha, irmãos, tem gente, às vezes na igreja, que tem uma dificuldade espiritual tão grande, que quando dobra o joelho para orar, ao invés de ter aquela graça de Deus para estar orando, começa a vir à mente, à memória, as coisas erradas, as práticas desagradáveis a Deus, as acusações contra a própria pessoa, da própria consciência. E com isso, aquela pessoa não tem liberdade espiritual para orar a Deus, não consegue clamar. Pastor, e se a minha situação for essa? O que devo fazer? Você tem que mudar a sua história, seu quadro. Você tem que entender que você precisa de uma transformação, de uma mudança de vida, uma mudança crescente. Não é uma mudança temporária, mas é uma mudança crescente e constante, melhorando cada dia, buscando cada dia, vencendo cada dia de uma vez e caminhando sempre. Eu não posso cuidar da minha vida espiritual hoje e amanhã descuidar dela. Paulo advertiu exatamente sobre isso. A igreja de Efésios: tenham cuidado para que vocês não se desviem da graça de Deus. Tenham cuidado, que às vezes nós nos associamos com coisas que aparentemente não vai fazer mal algum a gente. Verdade. Mas vem nos destruir a nossa vida espiritual. Meu Deus. Vem tirar nossa intimidade com Deus. O inimigo, ele é sapatinho de algodão. Ele vem sem fazer barulho. Se você não vigiar, ele perder. Quando você tomar ciência, ele já mudou tudo. Já estragou tudo. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, a hora que ele apontar, você está vendo, olha, isso aí é de Deus. É, Jesus. É isso
dizendo: ninguém vos engane. Aleluia. Nada, irmão. Glória a Deus. Sei qualquer jeito mesmo. Mata ele, pastor, não. Ele gosta de exigir muito. Olha, não sou eu que faço as regras para entrar no reino de Deus. É a própria palavra. Não sou eu. E se você quer entrar no reino de Deus, não se engane, você tem que se enquadrar na Bíblia. Você tem que olhar para a Bíblia e olhar para você. A Bíblia funciona mais ou menos na nossa vida como um espelho. Alguém aqui sai de casa sem antes dar uma olhada no espelho? Difícil. Difícil mesmo. Por quê? Porque o espelho vai mostrar, no caso dos homens, se a gravata está torta, se está desalinhado de alguma forma. No caso da irmã, vai mostrar o defeito do cabelo, ela vai acertar, vai consertar, para que tudo esteja alinhado. A Bíblia é a mesma coisa. Se eu quero ter uma vida espiritual sadia, eu tenho que olhar para a Bíblia e olhar para a minha vida. Aquilo que a Bíblia me mostrar que eu estou andando fora do caminho, eu tenho que me enquadrar. Aleluia. Aí eu vou me consertando, eu vou me limpando, eu vou tirando as coisas que não agradam a Deus e vou entrando no propósito que Deus quer. Aleluia. Deus, ser cheio do Espírito Santo é para todos os salvos. Muita gente, presta atenção nisso, e eu estou terminando. Muita gente deixa de sentir a presença de Deus, ou às vezes até se esvazeia diante das coisas do mundo. Nós temos que nos policiar com o que vemos, com o que assistimos, com quem conversamos, com os nossos amigos. Temos que vigiar para que a nossa vida espiritual não seja afetada. Nós não somos melhores do que ninguém, não somos, não. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar, ter um cuidado constante, porque nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Em breve nós estaremos na glória, adorando com Jesus, uma vez para sempre. Aqui nós só estamos de passagem. Então nós não podemos bobear em momento algum, nós não podemos nos descuidar em momento algum. Glória a Deus. Porque é só um pouquinho de tempo, nós já estaremos com o Senhor. E quando chegarmos lá, nós vamos entender que valeu a pena todo esforço, toda luta, toda rejeição ao pecado, todo esforço para